En Bolivia, una huelga del sindicato de mineros Na Bolívia, uma greve do Sindicato dos Mineiros, que pedia melhores condições de trabalho, acabou se transformando numa grande mobilização de povos indígenas e camponeses. Esse movimento ameaça derrubar o novo presidente pró-americano, Rodrigo Paz. Uma série de documentos vazados revela que Paz estaria conspirando com o presidente americano Donald Trump para sequestrar Evo Morales, ex-presidente da Bolívia e líder histórico dos movimentos indígenas, mineiros e camponeses, acusando-o de ter maltratado um menor de idade. Diante dessa ameaça, Morales reagiu reforçando o cordão de vigilância ao redor de sua residência e chegou a assumir o controle do aeroporto local para impedir que forças americanas e nacionais tivessem acesso à área. Com a crise se agravando, o portal The Grey Zone conversou com Evo Morales. Falamos um pouco sobre os protestos e a grande manifestação do povo boliviano. Qual é o principal pedido deles, digamos assim? E como tem sido o andamento da mobilização? su principal pedido, digamos, y cómo le ha ido a la protesta. Bueno, muchas gracias por esta entrevista. Muito obrigado por essa entrevista, irmão Oscar León Tigre. De onde você é, Oscar León? Lamento muito que o atual presidente esteja aí por acidente. Por causa da desqualificação, houve um segundo turno e os 3 candidatos eram da direita, da extrema-direita. A Glória, o Tuto e o Rodrigo Paz, todos da mesma família. Eles governaram por 20 anos, os 20 anos do neoliberalismo de 1985 a 2005. Deixaram um estado mendigo, um estado de limusine. Em 2005 nós assumimos e em 14 anos deixamos um estado com crescimento econômico médio de quase 5% ao ano. Recibimos y en 14 años dejamos un estado con crecimiento económico promedio de 5%, casi 5% anual. Gracias a las políticas del pueblo, la recuperación... Graças às políticas do povo, a recuperação dos nossos recursos naturais, a nacionalização dos serviços básicos e as políticas econômicas voltadas para resolver problemas sociais que contrariavam a receita capitalista. Nós nunca nos submetemos às receitas do Fundo Monetário Internacional, nem à ideia de um Estado mínimo. Esse Estado mínimo só regulava, não investia. Por isso, no nosso governo, houve crescimento e estabilidade. Reduzimos a pobreza de 38% para 12%. E a nossa meta para o bicentenário é chegar a 0% de pobreza. De 38% de extrema pobreza, dejamos con 12% el plan con motivo del bicentenario con 0% de extrema pobreza. En 180 años. Em 180 anos, ou seja, de 1825 até 2005, eles nos deixaram com 9 bilhões de dólares de PIB. Em 2019, o ano do golpe, 42 bilhões de dólares de PIB. Um golpe para parar o nosso modelo econômico. Eu percebi. Año del golpe, 42 mil millones de dólares del Producto Interno Bruto. Un golpe para parar a nuestro modelo económico. Yo me di cuenta, el capitalismo no acepta otro modelo económico mejor. O capitalismo não aceita outro modelo econômico melhor do que o modelo implantado pelo neoliberalismo. O nosso movimento político, que antes se chamava Mais IPSP e agora é Evo Pueblo, tem uma visão para o país. Por exemplo, em 2013, 2014, projetamos, até 2030, 41 plantas de lítio. E agora querem entregar o lítio às transnacionais. Eu poderia comentar muito sobre isso, mas o novo governo, submisso ao Império Americano, se transforma num modelo neoliberal, num Estado neocolonial. E esse curto período já mostrou isso. Convierte un modelo neoliberal un Estado neocolonial. Y este corto tiempo ha demostrado que o Estado plurinacional não se toca. Que o Estado plurinacional não seja tocado, que a Constituição não seja modificada. Isso significa que os alimentos básicos e os recursos naturais não são privatizados e que há respeito pela nossa identidade, solidariedade com essa identidade e respeito pela soberania política e econômica. Respeto à soberania política e econômica. Desencadenada por el alza de precios y la escasez de combustible. Impulsionada pela alta dos preços e pela falta de combustível,
agravadas pelas políticas neoliberais de paz, a revolta nacional vem ganhando força dia após dia. O governo reagiu, enviando forças de segurança contra os grevistas e rejeitando o diálogo. O presidente Paz parece decidido a neutralizar as lideranças de esquerda, responsáveis pelo levante contra seu governo. Ele também considera planos para privatizar as vastas reservas minerais do país, entregando-as nas mãos de oligarquias transnacionais. Poniéndolas en manos de oligarcas transnacionales. Dos problemas levaram a esta situação. Dois problemas levaram a essa situação. Primeiro, a reconversão de pequenas propriedades rurais em propriedades médias. E pela Constituição, as médias e grandes pagam impostos. Já a pequena propriedade de até 500 hectares é considerada propriedade familiar e não paga imposto. Quando passa desse limite, começa a pagar. Além disso, ela está sujeita ao FES, a função econômica e social. Se a terra não for trabalhada, o dono perde o direito sobre ela. O Estado retoma essa terra, mas isso vale para propriedades médias e grandes, não para as pequenas. Isso provocou uma reação do movimento indígena do Oeste, do Vale e do Leste. Del occidente, del valle y del oriente. Segundo, aprobaron la ley 1720. Em segundo lugar, ele aprovou a Lei 1720, embora anteontem, ele tenha revogado, mas já é tarde demais. Segundo ponto, em La Paz, o voto nulo foi quase 25% para o governo departamental. Se a gente levar em conta os votos nulos e em branco, no cálculo para decidir quem venceu, o atual governo departamental de Vila ganhou com apenas 13%. Deveria ter havido um segundo turno. Por instrução do governo, o Tribunal Supremo Eleitoral disse que não, que ele venceu no segundo turno, porque o partido que levaria o candidato para o segundo turno desistiu. Isso é totalmente ilegal e inconstitucional. O povo de La Paz está indignado. Isso não é democracia. O povo pacense se enojou. Não é democracia. O saque dos recursos é feito por meio da política, certo? Ontem, o presidente disse que quem não respeitar a democracia vai para a cadeia. Agora, quem não respeitar a democracia e a paz vai para a cadeia. Em questão de dias ou semanas, os partidos seriam considerados ilegais. Quando a gente estava no estado de Morena, levamos 3 horas para conseguir registrar os candidatos para as eleições. Onde o vencedor foi o Mais IPSP, o Evo Pueblo, com empréstimos, era impossível. Ou onde um governador ia vencer, o candidato a governador, ou o governo nacional, era impossível. E isso era injusto. Ou onde ia ganhar um governador al candidato del governador ou do governo nacional, inhabilita. Ilega injustamente. Todo se acumulou, começou com as demandas. Tudo começou com as reivindicações salariais. Ele dizia, eu não tenho dinheiro, não tenho dinheiro. Isso virou um problema político, porque ele não cumpre o que promete. Agora a situação chegou a outro nível, e fora o Rodrigo Paes. Mas além disso, tem muita corrupção. O governo envolvido com o tráfico de drogas. Olha, só 2 fatos simples. Não dá para entender como, num avião do Estado, e hoje existe a TAB, o Transporte Aéreo Boliviano de Carga, que era administrado pela Força Aérea Boliviana, eles trazem de Miami maconha líquida para Santa Cruz. Como é possível? E até agora ninguém foi preso. A carga foi apreendida na alfândega, ficou lá. Passa uma semana e a maconha líquida simplesmente desaparece da alfândega. A líquida desaparece da aduana. Está nos meios de comunicação. Segundo, Tá tudo nas redes de comunicação. Segundo, 32 malas cheias de dólares, um avião fretado de Miami para Santa Cruz. Tem um ex-deputado do Camacho, um pistoleiro, ex-governador de Santa Cruz, que está preso. Mas não são 32 carteiras com dinheiro. O que é isso? O governo quebrou o recorde no tráfico de drogas. É tanta coisa. Aí o povo se cansou. E nesse processo, eles perdoam ou aumentam impostos e fortunas dos grandes empresários. E por que eu digo que é um governo neocolonial? Para proscrever o nosso movimento político, eliminar ele. E além disso, fazer um tributo aos povos indígenas. A pequena propriedade acaba ficando pior, tendo que pagar por hectare. Agora já propuseram uma lei. Os pequenos produtores têm que pagar imposto.
5%. De cada 100 bolívares de venta, vendo mi papa, mi pescado, yo, 5%. 5% de impuesto. De cada 100 bolivianos de venda, tirando minha batata, meu peixe, eu 5% de imposto. De cada 100 bolivianos, 5 bolivianos. Se for 10 mil, 20 mil é isso. O povo ficou revoltado e se levantou. Agora essa mobilização é imparável. Hoje de manhã, ou melhor, essa madrugada, aplicaram um estado de exceção de fato. Colocaram os militares nas ruas 1 da manhã para dispersar as mobilizações. Até às 8 houve confronto. Desde as 10 da manhã, fizeram eles recuar. Soldados, policiais, emboscados, tem um morto e vários feridos. Eles voltaram para os quartéis. Ele fracassou com esse estado de exceção de fato, também chamado de estado de sítio de fato. Ou aqui, estado de sítio ou a lei da Assembleia. Não existe lei na Assembleia. Con la ley de la Asamblea. No hay ninguna ley de la Asamblea. Esta represión coincide también con lo que hemos... Essa repressão também coincide com o que a gente tem chamado de um novo Plano Condor, uma onda de repressão e perseguição em escala continental, dirigida contra líderes de partidos de esquerda e movimentos indígenas, especialmente aqueles que defendem a soberania sobre os recursos naturais. A doutrina Dunrow, que é a versão de Trump da doutrina Monroe, sustenta que todo o continente americano constitui um domínio exclusivo dos Estados Unidos e do seu enxame de corporações e aliados, em especial Israel. Dizem, e isso já apareceu no Twitter, que teria vazado um documento que insinua que o Império Norte-Americano e Trump querem sequestrar você, digamos assim, como uma solução para essa revolta indígena. Qual é a sua opinião sobre isso? Como una solución para este levantamiento indígena. ¿Cuál es su opinión al respecto de eso? El gobierno de Lucho, la encargada de O negocios. governo do luxo, o encarregado de negócios da Embaixada dos Estados Unidos, certo? Eles se reuniram em dezembro de 2021. Planejaram deter o último comandante da Força Especial de Luta contra o Tráfico de Drogas, o coronel Maximiliano Dávila. Em janeiro de 2022, prenderam ele. Até hoje eu ainda não entendo direito. Mas quando o levaram para a prisão, o juiz, de forma impulsiva, gritou para o coronel: eles estão fazendo isso só para prejudicar o Evo. Eu ouvi isso na imprensa e ainda não compreendo. Em fevereiro, março, abril, maio e junho, um coronel da ativa me procurou. Eu fiquei com medo de me encontrar com ele. Pedi para um prefeito me acompanhar. E o coronel me disse: olha, é de cima. De cima de quem? Eu perguntei. Ele não disse nome nenhum. De cima. Disseram pra gente que a relação que o Evo, como presidente, tinha com o meu último comandante da Força Especial de Luta contra o Tráfico de Drogas, o Dávila, o Maximiliano Nava, o coronel. Dávila. Maximiliano Dávila, coronel. Han investigado tantos meses. Eles investigaram por tantos meses e não encontraram nenhuma ligação telefônica. Não existe nenhuma relação. E esse coronel me disse: Evo, fica tranquilo. Eles querem te envolver, mas não tem nada. Os advogados do coronel preso disseram para ele: se você declarar contra o Evo, vai ser solto. Mas não há nada que ele possa declarar contra o Evo. E antes mesmo de levarem ele para a prisão, já na primeira audiência, já tinham dito: se você declarar contra o Evo, vai ser solto. E foi por isso que ele gritou: estão fazendo isso só para prejudicar o Evo. Como não há nada, levaram ele para os Estados Unidos. Meses atrás, tomaram o depoimento dele lá. E ele disse tudo para me fazer declarar contra o Evo. O Evo não tem nada a ver com isso. Aqui estou injustamente detenido. Intenta e não pode. Intenta y no puede. En ese momento estaba hablando con uno de mis exministros. Naquele momento, eu estava conversando com um dos meus ex-ministros. E ele me disse: Evo, há 40 anos te acusam de ser narcotraficante, assassino, terrorista, e nunca encontraram nada. Veja, durante o golpe de Estado, quando a direita tomou o poder, investigaram o Evo por corrupção. Não acharam nada. Corrupção do Evo? Nada. Com o narcotráfico, um policial, e há bons policiais, me ligou quando eu estava na Argentina. Ele disse: olha, Evo, o ministro Murillo, ministro do governo, nos mandou ligar o teu nome ao narcotráfico. Alguns companheiros foram detidos e ofereceram $300 mil para que declarassem contra o Evo. Mas o que eles vão declarar? O que vão inventar? E até hoje não conseguiram me acusar de nada. E agora, o Evo já não é mais narcotraficante, já não é mais terrorista, já não é mais assassino, agora é pedófilo. Terrorista no es ya asesino, sino es pedófilo.
Morales actualmente enfrenta um processo judicial. Morales enfrenta atualmente um julgamento por envolvimento com uma menor, sendo acusado de ter tido uma filha com ela, uma acusação que ele nega com veemência. Antes disso, Morales já havia sido alvo de denúncias na mídia por fraude, corrupção e tráfico de drogas. Num primeiro momento, um tribunal de primeira instância cancelou as acusações e o mandado de prisão contra ele. Mas o caso foi reaberto pelo Ministério Público, que apresentou novas e abundantes provas. Morales não compareceu à audiência judicial e foi declarado rebelde, o que acabou levando à reativação do mandado de prisão. Os advogados de Morales afirmam que o processo foi retomado com o objetivo de capturar o líder indígena histórico e, assim, conter os protestos sociais. Já seus opositores dizem que Evo está provocando o caos para escapar da prisão. Está sembrando el caos para evitar la prisión. Y este gobierno, el gobierno de Lucho, a un policía... E esse governo, o governo do luxo, mandou um policial, supostamente, investigar o Evo para tentar ligá-lo ao tráfico de drogas. Um policial fez a denúncia. Resumindo, no dia 5 de maio, uma moça que eu conheço apresentou uma declaração ao juiz da sentença. Ela disse: "Eu nunca fui vítima de ninguém. Nunca houve nenhum tipo de tráfico." Com isso, o caso deveria se encerrar. Como não há corrupção nem narcotráfico envolvendo o Evo, eles usam uma garota. Parece até uma novela. Parece, ¿no? Una novela. Nós conversamos com você e com outros ex-presidentes e autores sobre um possível novo Plano Cóndor, de dominação política do continente e de perseguição à oposição, especialmente à esquerda. E isso ficou bem claro no Equador: o desinvestimento, o saque e a traição ao voto popular, certo? E depois o saque dos recursos naturais. É como se eles tivessem um mapa de ação. E agora a gente vê isso nesse chamado Honduras Gate, nessas mensagens e ligações que vieram de Honduras, onde falam em tentar virar o exército contra o povo para oprimir, provocar derramamento de sangue e depois colocar toda a culpa na esquerda, nesse governo ruim, porque o objetivo deles é tomar o poder, as corporações e também Israel, não é? Honduras precisa de força, precisa de logística, precisa de sangue. Se você quer ter pessoas para controlar isso, precisa oprimir, expulsar, combater a violência, gerar mais violência. É isso que o presidente Trump diz. Esse é um padrão que a gente já está vendo em nível continental. O que você acha desse possível padrão que estamos observando? Eu diria que é um triunvirato genocida, que não respeita a vida nem a humanidade, muito menos a paz com justiça social. Donald Trump, o presidente de Israel, e Milei, da Argentina. Milei e também aqueles que o acompanham, como os presidentes da Bolívia, do Equador, do Chile e alguns outros. Mas eles estão em declínio. No novo contexto geopolítico mundial, o Império Norte-Americano reconhece que já não é mais o general do mundo e responde com a América Andina, tentando aplicar de novo a doutrina Monroe, a América para os americanos. A Guerra Fria já não serve mais para eles. Mas o Plano Cóndor ainda está em vigor. Antes, o Plano Cóndor era executado por coronéis e generais. O Plano Cóndor executava coroneles e generais. Agora, o Plano Cóndor executa jueces e fiscais. Agora o Plano Cóndor é executado por juízes e promotores. O caso do Equador, o caso da Argentina, da Bolívia, isso também aconteceu com o Lula. Quando o Lula estava preso, eu defendi a causa dele. Acho que o promotor disse: "Não tenho provas contra o Lula, mas tenho convicções." Literalmente assim. Então, a força, eu diria, é o Donald Trump. 75% dessas pessoas, digamos não vivas, pedem a remoção deles. Acho que mais de 70% desaprovam o Milei. O Milei enviou 2 Hércules cheios de material antimotim, agora, ontem. E na Bolívia, com 6 meses de governo, mais de 60% desaprovam o Rodrigo Paz. Eu estou muito otimista. Eu sou muito otimista, não? Estou quase seguro em Colômbia. Tenho quase certeza de que na Colômbia, a linha do presidente vai ser ratificada. Como é o nome do presidente da Colômbia? Petro. No México, estamos bem. O Lula vai ser ratificado. Estamos bem. Na Argentina, tenho certeza de que eles vão se recuperar.
Se o Evo fosse candidato, a gente ganharia com pelo menos 60%. Se eu pudesse ser candidato, se não tivessem me desqualificado, eu teria vencido com mais de 60%. É outra coisa, que na verdade não é democracia. Esse pretexto de liberdade para privatizar a saúde e a educação. Que tipo de liberdade é essa? A direita fala em liberdade, liberdade, liberdade para privatizar serviços básicos. Tem gente que ainda cozinha com lenha. Então, hay una renacer de esperanzas en base a los eventos sociales y seguro que va a haber novedades en los próximos años, porque la economía del movimiento popular en Bolivia totalmente lastimada. Hay hermanas y hermanos teniendo conexión de luz, pero no tienen plata para pagar las tarifas y viven con micheras. Hay algunos que cocinan con leña. Es fatal. E, además disso, É fatal. E além disso, é imposto aos pequenos, não aos grandes. Então o povo se levanta com razão para acabar com essa forma de nos submeter à humilhação, ao saque, à escravidão. Espero que as famílias cativas não voltem. Ponguiaje, esclavitud, ojalá no vuelvan las familias cautivas. Outra semelhança que Equador, Peru e Bolívia têm é a força dos movimentos indígenas. Eu diria que a Bolívia é onde o movimento indígena é mais forte, mas o do Equador também foi muito poderoso. Só que nas últimas revoltas que aconteceram lá, eles não tiveram sucesso. O Estado ficou mais violento, digamos assim, e chegou até a usar o que chamam de lawfare, uma espécie de guerra jurídica contra eles. Então podemos dizer que o Estado, junto com os Estados Unidos e as corporações transnacionais, continuam perseguindo e combatendo os movimentos indígenas, principalmente por causa da defesa que eles fazem dos recursos naturais e da soberania, dos recursos e da própria natureza, quando esses recursos são explorados. Então, dá para dizer que eles já conquistaram o Equador. E agora o maior desafio, o próximo desafio, é o que a gente vê acontecendo na Bolívia. Lá, o movimento indígena, que é muito forte e que a gente vê agora nas ruas, talvez seja o mais preparado da América Latina e uma das últimas esperanças de enfrentar esse modelo de saque, digamos assim, que está sendo imposto em todo o continente. E também de afirmar um pouco da própria soberania e do desejo de ter mais protagonismo, porque a gente vê que os governos de direita não investem e acabam basicamente batendo nos mais pobres. No Equador, a CONAI e a FENOCIM foram nossas aliadas. Nos tempos do neoliberalismo, nos anos 80 e 90, compartilhamos grandes lutas e grandes encontros com a CCP do Peru, a CNA do Peru, a CUC da Guatemala e muitos outros movimentos indígenas. O movimento indígena é o verdadeiro dono desta terra nobre, de origens milenares. Mas também aqueles que vieram para a América Latina depois da Primeira e da Segunda Guerra Mundial, ou depois da guerra na Espanha, vieram fugindo. Seus filhos nasceram aqui, e eles também são originários. Eu digo que são originários contemporâneos. Hoje somos indígenas do Estado plurinacional. E o que é a plurinacionalidade? É a unidade na diversidade. A diversidade é o nosso orgulho, é o orgulho de um movimento com dignidade. A experiência do movimento indígena é de solidariedade, de complementaridade, mas acima de tudo é uma experiência de harmonia com a Mãe Terra. Fundamentalmente, é vivência em harmonia com a Madre Tierra. Nossos antepassados nunca conheceram juízes nem fiscais. Nossos antepassados nunca conheceram juízes nem promotores. Nossos antepassados nunca conheceram militares nem policiais. Mas isso foi se acumulando. A gente se organizou por necessidade por causa das demandas sociais. Só que quando essas demandas não são atendidas, passamos a reivindicar uma mudança estrutural no modelo neoliberal. A gente une justiça social e mudança estrutural. Com marchas e mobilizações, dá para conseguir uma escola, uma estradinha, um campo de esportes, um hospital. Mas primeiro, não dá para fechar a base militar. Não dá para nacionalizar os bens essenciais dos recursos naturais. Por isso, é preciso ter poder político. Nosso movimento nasce da luta sindical e comunitária e se transforma numa luta política e eleitoral,
com princípios e valores, recuperando a luta histórica dos nossos antepassados desde os tempos da colônia. Em tempos de colônia, de nossos antepassados. Essa é a nossa história. Essa é a nossa história. E quando chegamos, fechamos a base militar. Quando chegamos, nacionalizamos os serviços básicos. A eletricidade estava em mãos estrangeiras, as telecomunicações eram estrangeiras, os hidrocarbonetos e o gás também. No bilhão de BTU, as transnacionais pagavam só $1. Eu negociei com o Brasil e com a Argentina e aumentamos para $8. No bilhão de BTU, o Brasil desculpe a Argentina $10, por solidariedade naquela época. Foi assim que melhoramos a economia do país. Então agora, na Bolívia especialmente, o movimento indígena está na liderança. Por isso eu disse, o movimento indígena. Se respeitamos os professores, alguns professores também são quase todos indígenas. São professores. Os mineiros são indígenas. Todos os setores são quase indígenas. Mineiros são indígenas, todos os sectores quase indígenas. É muito indígena, então já basta. Se eles são indígenas, então isso já basta. Somos contra o modelo neoliberal e também não aceitamos um Estado neocolonial. É assim que eu resumo a nossa luta. E como seria bom, de novo? Bom, antes, quando eu era líder, eu tinha muitas alianças. Agora, aqui, confinado há mais de um ano, claro, ainda temos alguns contatos. Tomara que o Equador, tomara que o Peru vá bem no segundo turno. Me surpreendeu que a linha do Pedro Castillo tenha chegado ao segundo turno. Mas veja só, chegou ao segundo turno. A justiça do Pedro Marques diz que ele já tem contas pendentes, Hermano Sánchez. Seria preciso que poucos dias antes do julgamento ele fosse desqualificado. Isso não seria necessário. Essa é a justiça submissa. Por isso eu digo, agora, quem escuta o Plano Condor são os fiscais e os juízes. Quem escuta o Plano Condor são juízes fiscais. Uma pergunta mais, com seu permisso, senhor ex-presidente. Mais uma pergunta, com a sua permissão, senhor ex-presidente. O senhor é um dos líderes populares mais representativos e históricos que ainda temos. E agora está numa situação difícil, em que, pelo que entendo, há uma vigília em volta da sua casa, porque as pessoas querem proteger a sua segurança diante de uma possível invasão, uma operação militar estrangeira, no dia 27 de outubro de 2024. Extranjera para quitarle la libertad. Quisiera saber cómo se siente usted primero y segundo, ¿cuál sería el mensaje que usted tiene para la juventud tanto latinoamericana como norteamericana si algo le llegase a pasar? El día 27 de octubre de 2024, quando me trasladava de meu domicílio via... Quando eu estava sendo levado da minha casa em Vila Tunari para a rádio, na sede da Sexta Federação, a Rádio Calça Chuncoca, tentaram me impedir. 3 helicópteros estavam operando com militares e policiais. Felizmente, conseguimos nos salvar, mesmo com tiros vindos do ar. Saímos por pouco. O motorista ficou ferido. Em ráfaga, disparos, ráfaga. Apenas nos salvamos. Chofer herido, 2 carros baleados totalmente, pincharam... 2 carros foram totalmente destruídos. Eles bateram nos pneus, trocaram os pneus, queriam nos atravessar. Eu pensei comigo, enquanto eu estiver em paz, a vida me salvou. Mas aqui tudo é programado com muitos problemas, as pessoas estão concentradas, né? Mas lá depois de 3 dias eu disse, não importa, não quero vigília aqui. Os primeiros 1000 companheiros se revezam todos os dias, de forma permanente, vindos dos sindicatos rurais. Eu não quero que me detenham. Não. Não. O mandato vem das bases. A gente tem que se cuidar. Já faz mais de 1 ano. Em outubro, vai fazer 2 anos. Eles não conseguem entender como. Ontem estavam na reunião, assinaram. Agora estão melhorando, porque é uma nova tentativa de detenção. 3 helicópteros. 3 helicópteros, 27 de outubro de 2024, naquela operação para deter ou matar o Evo. A gente apresentou uma denúncia ao Ministério Público durante o governo do Lucio Arce e até agora não tem ninguém sendo investigado pelos disparos. Eu não consigo entender isso. 2 vezes nada. Pois é. Eu perguntei e me disseram que um dos helicópteros era pilotado por um colombiano. Eu disse, eu tenho colegas, foram meus decanos, foram meus pilotos na Força Aérea Boliviana.
por que um colombiano estaria pilotando um helicóptero do Estado, da Força Aérea Boliviana? E ele respondeu que a polícia tinha sido contratada. Bom, talvez a polícia tenha enviado as Forças Armadas. Passa um pouco de tempo e me dizem que Passa um tempinho e me dizem que aquele colombiano era da CIA. A checagem das informações confirmou. Ele ainda pilota um helicóptero para fazer detenções. Então há muita consciência aqui. Eu me sinto bem. Nas últimas semanas tive alguns problemas de saúde. Melhorei, estou muito bem. Há muito compromisso na região. Agora, a juventude precisa identificar os inimigos internos e externos. Os inimigos internos, para mim, são as forças de direita em cada país. Os externos são os agentes do império, as receitas do capitalismo. Certo? Tipo, os dois países foram governados pelas transnacionais. Privatizações, saúde, educação. Obrigado por esse contato e por essa entrevista. paz com justiça social, como hace um momento dizia, América Latina. Bloqueos econômicos, em capital em poucas mãos, porque assim o interesse de como acumular, aportar muito às poblações. Eu vengo dessa luta desde muito abaixo como jovenzuelo. Nada más, hermano, muchas gracias. Agradezco por este contacto y por esta entrevista. Le agradecemos mucho. Muito obrigado pelo seu tempo, senhor ex-presidente. Estamos acompanhando o que acontece e desejamos o melhor para o povo boliviano e para o senhor. Y a usted. Gracias. Obrigado. Exam. Nós. Opa, Pronto. Gracias.